O preço alto da gasolina tem influência direta no valor dos alimentos. A farinha de trigo, por exemplo, aumentou quase 30% em um ano. Isso por causa do preço do frete, né? Mas não é só isso que reajusta o preço dos alimentos. Agora, com a farinha alta, o pãozinho também está cada dia mais caro, um efeito cascata que atinge todo mundo. Empresas, instituições beneficentes e o consumidor que tem que reduzir a quantidade de pães que leva para casa. A receita do pão é a mesma, mas o preço na fabricação muda todo mês para mais. Em julho, a farinha de trigo já tinha subido 4,4%. Agora, em agosto, mais 4,8%. Em 12 meses, esse ingrediente ficou 28% mais caro. Números de um lado e reclamação do consumidor do outro. Muito caro, muito caro. Todo dia, praticamente, anda subindo um pouquinho o preço. Antigamente era 10 pãezinhos, uns R$4. Hoje você compra 5 por 4. Tem que comer, não tem? Então, ao invés de eu comprar 6, eu compro 4. O problema na nossa mesa vem de longe. A maior parte do trigo do nosso pão é importada e o valor negociado em dólar. A gente tem visto, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que não mostra, um fim. E a Rússia junto com a Ucrânia também, é um dos grandes produtores de matérias-primas, como soja, milho e até mesmo o trigo. A gente ainda tem também uma forte alta do dólar. A quantidade de pão francês que a gente comprava há um ano com R$10, agora precisa de pelo menos R$12,60. É uma média, mas o dono dessa padaria está segurando o preço para não afastar o cliente. Nós já mexemos 2 vezes no preço. Agora, se fosse mexer desde o começo do ano até hoje, nós teríamos que mexer umas 4, 5 vezes no preço. O pão de cada dia de quem tem muito pouco para comer está correndo risco de faltar nessa comunidade em São Paulo. O Instituto de Ações Sociais da Vovó Tutu começou a distribuir pão no início da pandemia. São 1.800 por dia para mais de 120 famílias. Produção cada vez mais difícil de bancar. Eu costumava pagar, por exemplo, num balde de margarina, que nós usamos um balde por semana aqui, eu pagava numa faixa de R$84. Hoje eu pago R$130, R$150. A farinha de 25 quilos, eu estou pagando também essa média, de R$108, R$104, 25 quilos de farinha. E eu pagava R$50, R$60. Nessa massa, quase todos os ingredientes subiram. Vai ovo, que aumentou quase 20%, açúcar 18% e margarina 21%. O preço caro do leite fez ele secar da receita aqui. Subiu 62% no último ano. Ele foi substituído pela água. O que aquece o forno e assa o pão esvazia cada vez mais a conta do Instituto. O gás subiu 21% nos últimos 12 meses. Para piorar, as doações que pagam tudo isso quase não chegam mais. E a avó Tutu não sabe até quando essa batedeira vai ter massa para mexer. Antes, nós tínhamos até uma reserva para quando faltasse, nós tínhamos condições de sair correndo nas padarias para comprar. Hoje nem isso mais acontece. E a fome, ela é constante. E se não tem pão, não tem café da manhã para essa gente toda, que todo dia entra na fila em busca de matar a fome. Se não tiver o pão daqui, não tem o café da manhã. Lá está meu marido e meus 3 netos, esperando para tomar café. Às vezes, se não for essa doação, tem dia que não tem dinheiro? Tem dia que eu não tenho dinheiro.